você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho. Lucas, o médico amado, no capítulo 21, que diz assim, a palavra de Deus, a partir do versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Versículo 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, e não vos preocupardes com o que haver de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a bênção de Deus nesse momento, para que o Senhor fale ao nosso coração. Pai querido, a tua palavra foi lida agora. Uma palavra muito forte, uma palavra escatológica, e assim, Senhor meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar esta noite, venha nos fazer compreender, nos dar sabedoria para entendermos os fatos presentes, meu Deus, e os que ainda vão acontecer. Por isso, nós pedimos a tua bênção. Estou aqui, na tua presença, como teu humilde servo, meu Deus, para transmitir o teu evangelho poderoso. É algo fantástico, Senhor meu Deus, nós seres humanos temos esse privilégio de participar do reino de Deus, proclamando as boas novas de salvação e alertando a humanidade a respeito da volta de Jesus. Por isso, eu te agradeço por este momento e desde já peço a tua bênção a todos que estão aqui conosco, que eles possam ficar até o final da mensagem e assim serem abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e amigos, o desafio escatológico da igreja, o Covid-19 e os últimos dias. Queridos, é um momento em que a fragilidade deste mundo é sentida. As fundações aparentemente sólidas estão tremendo. John Piper, ele escreveu isso em Coronavírus e Cristo, na página 8. Este período, como outros na história, faz com que muitas pessoas comecem a pensar que estamos vivendo já a grande tribulação, ou que já estamos vivendo o Armagedon. Muitas pessoas, devido ao caos, às enfermidades, os problemas, e nesse período em que nós estamos passando, muitas pessoas começam a especular, a pensar, a refletir, será que nós já estamos vivendo a grande tribulação? Será que nós já vamos viver o Armagedon? Que período é esse que nós estamos vivendo? É por isso que nós estamos aqui com o desafio esta noite de falarmos sobre o desafio escatológico da igreja. E para a gente começar a entender a palavra, a gente precisa, eu falando em escatológico, a gente precisa saber o que é escatologia. E a escatologia, ela é de origem grega. Escato significa último,
enquanto logia significa estudo. Então, o estudo das últimas coisas, o estudo do que vai acontecer nos últimos dias. O nosso Deus, ele não executa seus intentos de forma secreta. Ele deseja se revelar aos homens, como fez com Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Então, nós vemos os eventos na história do mundo, o destino final do gênero humano, comumente denominado de fim do mundo. Então, é isso que a escatologia estuda, e são os acontecimentos finais. E por isso, nesta noite, nós temos esse grande desafio de trabalharmos esse tema e fazermos um link, podemos dizer assim, com o que nós estamos vivendo agora. Em que período, né? Que sinal é esse? Nós vemos que, por ser um evento mais importante e mais esperado para todos os cristãos, a segunda vinda de Jesus, ela será precedida por muitos sinais na natureza, no mundo político, na religião, no mundo da ciência e na economia, etc. Nós vemos todos esses acontecimentos no livro de Mateus, capítulo 24, que a nossa diaconisa Damar leu no início do culto, Lucas 21, que nós lemos uma parte. Esses sinais foram descritos pelo próprio Jesus. Ele falou aos seus discípulos, ele descreveu aos seus discípulos os acontecimentos finais. Então, ele estava conversando com os discípulos e eles perguntaram em Mateus 24:3, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A palavra sinal aqui tem o sentido de sinais que apontam eventos notáveis prestes a acontecer. Mas que sinais são esses? Justamente por reconhecermos a necessidade de estarmos vigilantes, podemos dizer assim, nós devemos estar atentos aos sinais que Jesus Cristo se referiu. Queridos, amados irmãos, as teorias da conspiração, alarmismos e sensacionalismos em relação ao tema dos sinais, inclusive sobre essa pandemia que nós estamos passando aqui no nosso Brasil e no mundo, causam mais medo do que qualquer outra coisa. Então as pessoas falam em teoria da conspiração, de vírus criados, alarmismos, sensacionalismos, pessoas que fazem sensacionalismo com essa situação. Mas vamos olhar para a escatologia bíblica. O que a Bíblia diz que vai acontecer no futuro? Como a igreja pode se posicionar frente a esse momento que nós estamos vivendo? Este é o momento que a escatologia, que os acontecimentos do fim ficam em evidência. E é sobre isso, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus nos informa. Mas deixando de lado as teorias sensacionalistas, nós podemos afirmar com clareza, à luz da Escritura, que a pandemia do novo coronavírus é um alerta de Deus para despertar a igreja quanto à segunda vinda de Cristo. Mas você pode perguntar, quais as bases desta afirmação? Quais as bases desta afirmação? Podemos dizer sobre os últimos dias. Em Atos 2:17, diz o seguinte:
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Prestar atenção aí em uma frase, últimos dias. É isso que eu quero deixar bem claro para você esta noite, para você entender o momento. O Senhor está falando aqui em últimos dias. Aí a gente pergunta, mas o que é quais são os últimos dias? O que será isso que Jesus Cristo estava se referindo aqui? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Meus queridos irmãos e amigos, gostaria de informar a vocês nesta noite que os últimos dias é um tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então nós temos aqui a primeira vinda de Cristo à Terra. Ele veio, como todos vocês sabem, ele nasceu da Virgem Maria, cresceu, pregou o Evangelho, foi morto numa cruz de forma injusta. Ao terceiro dia ele ressuscitou, passou 40 dias ainda conversando com seus discípulos, aparecendo aqui e ali, e depois foi visto por mais de 500 pessoas subindo ao céu. De onde ele está agora e virá. Ele está hoje à direita de Deus e ele virá para nos buscar. Então, esse período entre a vinda de Jesus, a subida dele ao céu, até onde nós estamos aqui em 2020, nós podemos dizer, são os últimos dias. Então, é esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, segundo a Bíblia, é chamado de últimos dias. Só para a gente um momento aqui, voltando, ele fala que haverá ilusão religiosa, em Mateus 24, guerras em todos os lugares, fomes, desigualdades, epidemias e abalo econômico, desastres naturais. Princípio das dores, não é o fim. Então você vê ilusão religiosa, falsos profetas, falsa religião, guerras em muitos lugares, fomes, desigualdades, epidemias, abalo econômico, desastres naturais. Você pode dizer, pastor, tudo isso eu já vi e estou vendo. Muito são os princípios. Os princípios das dores que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas a palavra nos diz que iria se intensificar essas dores. Há um princípio
e há uma intensificação. E o que seria? Martírio e perseguição. Os cristãos serão perseguidos e mortos por causa de Jesus. Apostasia e traição. Desestruturação familiar. Iniquidade em alta. Amor em baixa. Pregação para todas as etnias. Meus queridos irmãos, você que nos acompanha aqui no YouTube, no Facebook, você está conseguindo entender? Mateus 24, Jesus falando aos seus discípulos. Estou falando já numa linguagem aqui para você entender. Você que está acompanhando na sua Bíblia. Marcos 13, Lucas 21. O Senhor nos fala do princípio, nos fala da intensificação, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Aí você começa a dizer, nós vemos em muitos países que os cristãos estão morrendo, estão sendo martirizados. Cristãos estão sendo perseguidos. A apostasia. As pessoas não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em Jesus, não acreditam mais no Espírito Santo, zombam de Jesus, zombam da palavra de Deus, zombam dos cristãos. É apostasia. As pessoas elas se colocam contra Deus, elas não acreditam mais no Ser Supremo. Traição em vários níveis. A desestruturação familiar nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Então, o princípio e a intensificação dessas dores já estão acontecendo nos últimos dias. Nós vemos aqui a iniquidade em alta. Quanta violência, quanta desigualdade. E o amor em baixa. As pessoas parecem que estão deixando de amar. Nós vemos que a palavra de Deus nos diz que no fim de tudo é o amor. É o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Mas nós vemos a grande violência física, em palavras, contra as pessoas. As pessoas amargas, ranzinzas. Pessoas que não querem mais a paz. Então, meus irmãos, nós vemos a iniquidade em alta, o amor em baixa. E então, a pregação do Evangelho que está indo em todos os lugares. Mas ainda não é o fim, diz a palavra de Deus. Por que ainda não é o fim? Porque Jesus não pode vir antes que apareça o anticristo. O anticristo. É a palavra de Deus que nos diz isso. Entre os sinais indicadores da vinda de Cristo, existe um que figura entre os mais decisivos, que é a manifestação do anticristo. A vinda deste antecede imediatamente a segunda vinda de Jesus. Olha só, irmão. Princípio das dores, intensificação das dores nos últimos dias, mas o anticristo tem que aparecer. E quem é o anticristo? Trata-se de alguém que virá ostentando poderes especiais e fará coisas espantosas. Diz a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, a vinda deste ímpio se dá por meio de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo engano e justiça. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda do anticristo está também intimamente ligada à apostasia. A apostasia, você pode ficar perguntando, pastor, mas o que é apostasia? Nada mais é do que podemos dizer assim, a deserção, a saída da fé verdadeira. As pessoas vão abandonar a fé verdadeira. Isso é apostasia. E isso está intimamente ligado à vinda
do anticristo. A acentuação desta prática o revelará. A apostasia, as pessoas vão abandonar a fé. A principal característica do anticristo será a oposição a tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Olha só, irmãos. E ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Não sabemos ao certo quem é essa figura, mas nós temos a certeza pela Bíblia que ele está vindo. Está chegando esse tempo. 1 de João 2,18 nos diz isso. E que seus precursores, ou seja, aqueles que vêm antes dele, já têm se levantado no mundo. Já têm se levantado no mundo. Preste atenção no que eu estou te dizendo esta noite. Devemos ficar atentos, mas não desesperados. Atentos, alertas, mas não desesperados. Pois o Senhor Jesus o destruirá com a manifestação da sua vinda. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então a gente fica pensando que personagem se manifestará precedendo a volta de Cristo, já que nós estamos vivendo, já vivemos o princípio das dores, a intensificação das dores, e tem um acontecimento que vai vir logo, em breve. O que será esse acontecimento? Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz assim, 2 Tessalonicenses 2,3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, a própria personificação de Satanás em uma pessoa, um líder mundial, que nós não sabemos ainda quem será. Então, quando chegar o anticristo, meus queridos irmãos, nós não devemos estar enganados. É isso que diz a palavra aqui. Ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Viu o que eu falei agora, a apostasia? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E qual a principal característica desse anticristo? Nós já falamos também aqui. Como que você vai identificar? 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, só para a gente situar aqui nesta palavra, o Senhor falou nos últimos dias. O período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Os princípios das dores, a intensificação das dores e a aparição do filho da perdição, o anticristo. Ele tem que vir. Ele tem que vir. E ele virá. Então, após a chegada desse anticristo, desse filho da perdição, que vai governar, que vai se opor a Deus, aí vai vir a grande tribulação. É o próximo evento escatológico, acontecimentos do fim. Virá a grande tribulação. Mateus 24, 21, haverá uma tribulação muito grande, uma grande tribulação. Ao falar sobre os dias que antecederão a sua segunda vinda à terra, Jesus alertou sobre um período bastante difícil. Meus queridos irmãos, neste tempo, disse ele, haverá uma tribulação que nunca houve desde que Deus criou o mundo. Marcos 3,19. Essas palavras referiam-se tanto a eventos que ocorreriam em um futuro próximo, como também aos que ocorreriam em um futuro distante. Tais palavras, podemos dizer, podem ser entendidas como uma predição da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. No entanto, diversos fatores sugerem que um evento maior
de maior magnitude é descrito aqui. No entanto, não tiremos da mente que Jesus estava respondendo a uma pergunta dos discípulos. Eles não sabiam o que iria acontecer com Jerusalém e nem com o fim do mundo. Mateus 24:3. Jesus faz uma predição sobre a destruição de Jerusalém, mas refere-se também a uma grande tribulação que acontecerá no final dos tempos. Meus queridos irmãos, a grande tribulação, de acordo com as Escrituras, a grande tribulação é uma aflição incomum de intensidade jamais vista em toda a história da humanidade. É por isso que é chamada de grande em Mateus 24:21. Nessa época, a perseguição por parte dos inimigos de Deus será terrível, muito mais terrível do que nunca se viu. Será uma época em que o caos e a ruína reinarão e nenhuma nação poderá exercer governo sobre os seus cidadãos. Jesus disse que a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Mateus 24:37. Amados, se voltarmos o nosso olhar para Gênesis, na época de Noé, veremos que aqueles dias foram os piores dias que já existiram, sendo que a maldade do homem na terra era grande e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má. Gênesis 6:5. Amados, nós vemos aqui a grande tribulação. Não temos nenhuma informação escriturística de que nos leve a acreditar que os cristãos, que nós, estaremos ausentes da terra nos dias dessa aflição. Não temos na Bíblia. Ao contrário disso, o que a Escritura efetivamente diz é o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Mateus 24:22. Ora, se aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, é porque estes estarão participando da grande tribulação. Nós estaremos participando da grande tribulação, nesses dias difíceis. Nesse sentido, Gruden, ele afirma que é melhor concluirmos com a grande maioria da igreja ao longo da história, que a igreja passará pelo período de tribulação predito por Jesus. Precisamos dar ouvidos aos conselhos da palavra de Deus no que diz respeito ao sofrimento, mas para o nosso conforto, para o teu conforto. Louvado seja Deus, as Escrituras dizem que os justos, os fiéis a Deus, eles sairão vitoriosos dessa aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Não por estarem ausentes da terra, quando isso acontecer, mas por permanecerem fiéis até o fim. Glória a Deus. Nós sairemos vitoriosos dessas aflições, da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, no meio dessa grande tribulação, então acontecerá o Armagedon. Está acontecendo a grande tribulação. Estamos vivendo os últimos dias, período entre a primeira e segunda vinda de Cristo, princípio das dores, intensificação das dores, o filho da perdição, o anticristo, vai se levantar, começa a grande tribulação, e então, no meio da grande tribulação, acontecerá o Armagedon. No estudo sobre as taças, nós vemos que o Armagedon está na 6ª taça, lá em Apocalipse 16, e está dentro da grande tribulação, o Armagedon. Nós cremos assim, irmãos, a grande tribulação terá 2 momentos de juízo de Deus. A primeira parte, com as trombetas
e a segunda parte e final com as taças. A penúltima taça é o Armagedon, a última batalha. Quando acontecer, nós já estaremos nos momentos finais da história deste mundo, nos momentos finais da grande tribulação. Então, a sexta taça, por sua vez, atinge especificamente o grande rio Eufrates, que veio a secar em Apocalipse 16:12. A secura do rio Eufrates simboliza a remoção de toda e qualquer barreira que impede os reis do Oriente de avançarem rumo à batalha final. Na antiguidade, esse grande rio funcionava como uma barreira natural contra a invasão dos exércitos do leste, inimigos do Império Romano. Então, era uma barreira. Os inimigos que vinham do leste, do Império Romano. Então, na sequência, João descreve a atuação da tríade do mal: o dragão, a besta e o falso profeta. Na descrição feita pelo apóstolo, saíam de suas bocas 3 espíritos imundos, asquerosos, semelhantes a rã, capazes de realizar sinais miraculosos em direção aos reis da terra, a fim de quê? De reuni-los em batalha contra a igreja no lugar chamado Armagedon. Apocalipse 16, 13 e 14. Armagedon é um símbolo mais do que um lugar. Trata-se da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória, aleluia, e triunfará sobre todos os seus inimigos. Louvado seja Deus. Essa informação nós temos em Apocalipse 19, 11 e 21. A descrição feita por João é acompanhada de um alerta de Cristo: eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. O reino satânico se reunirá para a batalha e, quando menos esperar, Cristo aparecerá nos céus. Louvado seja Deus. Esse é o evento que antecede a volta de Cristo, a grande batalha final do reino do mal contra Cristo. As hordas terrenas reunidas em Armagedon serão subitamente surpreendidas pelo glorioso advento de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, palavra de Deus, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero lhes dizer esta noite pela palavra de Deus, baseada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E o Apocalipse 16. Você já conseguiu identificar que período nós estamos? Já entendeu quais são os últimos dias? Tempo entre a primeira e a vinda de Cristo. Princípio das dores, ilusão religiosa, guerras em vários lugares, fome, desigualdades, epidemias, abalo econômico, desastres naturais, martírio e perseguição, já intensificação, apostasia e traição, desestruturação familiar, iniquidade em alta, amor em baixa, pregação para todas as etnias. O evangelho vai indo, sendo pregado. E então aparecerá o anticristo, virá a grande tribulação, no meio da grande tribulação, a sexta taça, o Armagedon, a batalha final, e então a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero lhes dizer, irmãos? Eu falei sobre a escatologia, sobre os eventos finais, e o Covid-19, o que tem a ver com isso? Epidemias e abalo econômico, a palavra de Deus nos diz. E em Lucas 21, 11, nos diz assim: falta de alimentos e epidemias. No grego é laimoi kai laimoi.
Então, loimoi significa pestilência, peste e epidemia, no grego. Isso que significa. Na antiguidade, essa palavra era o termo utilizado para enfermidades infectocontagiosas, com elevado grau de mortandade. Jesus está fazendo referências a grandes epidemias que castigam a humanidade, pois ele liga a epidemias à fome. Epidemias à fome. Geralmente, epidemias ou pandemias trazem fome com elas, pois abalam as economias dos locais assolados. É o que nós estamos vendo. Então, o Covid-19 e a escatologia, falta de alimentos e epidemias. O Covid-19 é um loimoi, apresentada por Jesus como um dos sinais ligados ao princípio das dores que aconteceriam, sinalizando a sua vinda. Segundo cremos, ainda não é um sinal que estamos vivendo o Armagedon ou a grande tribulação, pois o anticristo ainda não se manifestou. Os sinais não foram apresentados para dizer que o fim do mundo chegou, mas para mostrar que o fim do mundo se aproxima cada vez mais e devemos ficar alertas. Alertas, meus queridos irmãos. Esse é o recado dos sinais. Esse é o recado que nós estamos vivendo hoje, trancados, isolados em nossas casas. Esse é o recado. Estejam alertas. E o desafio que nós temos como igreja, o desafio escatológico, olhando para a escatologia bíblica, para os eventos do fim, como a igreja pode se posicionar frente a este momento? Como você tem que se posicionar frente a esse momento que nós estamos vivendo? Queridos, temos aqui muitas pessoas participando conosco, atentos, eu sei que você está atento aí. A igreja não pode ignorar os sinais do fim. Eles indicam que Jesus virá. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Acredita na volta de Jesus? A igreja não pode ignorar os sinais do fim. Eles indicam que Jesus virá. Não nos omitamos de nos posicionarmos escatologicamente. A igreja deve viver sempre com a perspectiva do fim. Os sinais, indicadores devem nos estimular a viver ainda mais em santidade. Ô, irmão, um alerta para nós. Vamos viver em santidade. Vamos santificar as nossas vidas. Vamos orar, ter intimidade com o Pai das misericórdias, com o nosso Pai, com o nosso Deus. Vamos conversar com Ele, alimentar nossa alma pela Sua palavra. A Bíblia é sagrada. Vamos fazer as nossas devocionais. Vamos separar um tempo para conversarmos com o nosso Deus e para sermos alimentados pela palavra dEle. Vamos jejuar. Meus queridos irmãos, vamos amar. Vamos parar de guerrear. O nosso inimigo não são os nossos irmãos. Por isso, queridos irmãos, vamos dar as nossas mãos nesses últimos dias e vamos ser estimulados por esta palavra a vivermos a unidade de Cristo como um corpo bem ajustado, com a cabeça é Cristo Jesus, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É hora de nós santificarmos a nossa vida. É hora de nós vivermos a prática do Evangelho, não só no discurso,
mas a prática do evangelho na nossa família, na nossa casa, com nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra mexeu muito comigo, meus irmãos, porque quando nós olhamos para os sinais, eles nos estimulam a amarmos as pessoas. Não podemos viver em guerra. Não podemos viver em guerra, meus irmãos. Não podemos viver nos degladiando. Não podemos viver falando mal um do outro, contrariando o outro, estando enciumado com o outro. Meus amados irmãos, é hora de santidade, de santificação. É hora de nos ajudar, é hora de nos unir. Os sinais do fim devem nos empurrar para o serviço e para a pregação do Evangelho. A pregação não é só a pregação através das mídias sociais, não é só através de um alto-falante, mas é através da minha vida. A minha vida tem que ser uma pregação do Evangelho, onde as pessoas vão olhar para o pastor Ageu, onde as pessoas vão olhar para você, meu querido, minha querida, e vão dizer: eu quero o Senhor deles para mim. Quando eles olharem para nós, os que serão salvos dirão: eu quero o Senhor deles para mim. Qual é o seu Senhor? A quem você serve? Eu sirvo ao Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. E o meu Salvador, Jesus Cristo, que morreu por mim e ressuscitou e vai voltar. Oh, irmãos, as pessoas dirão: eu quero, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero esse Jesus que dá amor, que dá paz ao teu coração, de só de olhar para você eu tenho paz, alegria. Nós devemos pregar o Evangelho. Com a nossa vida, é um livro aberto, como diz Paulo. Temos que pregar o Evangelho. Os sinais do fim precisam fazer brotar em nós a esperança. Nós não devemos ficar com medo da pandemia, devemos sim tomar os cuidados com o vírus, mas não devemos viver amedrontados. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja, brotar em nós a esperança. E a igreja foi chamada para alimentar a esperança das pessoas. Louvado seja Deus. A igreja foi chamada para alimentar a esperança das pessoas, uma esperança viva, uma esperança de que Jesus Cristo voltará. Esta pregação tem que estar em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Por isso, em nome de Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco no YouTube, no Facebook, amigos, amigas, é hora de nós amarmos, é hora de nós vivermos o Evangelho. O nosso mestre fez assim. Ele amou. E ele se entregou por nós. E agora nós vemos aqui, queridos irmãos, o Covid-19, o coronavírus, sendo um sinal bíblico, está lá, bíblico, e um alerta para todos nós. Vamos melhorar, meus queridos irmãos, vamos melhorar, vamos melhorar. Jesus Cristo está voltando. Tudo está acontecendo de acordo com o que já está escrito. Em breve, o filho da iniquidade aparecerá. Iniciará a grande tribulação. Virá o Armagedon, a sexta taça. E então aparecerá no céu o Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá o nosso amado Mestre, o nosso amado Jesus.
Por isso, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nesse momento, ao ouvir a tua palavra, o teu evangelho, nós ficamos cheios de esperança. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo agora, nesse culto virtual, no YouTube, no Facebook, onde muitas pessoas estão nos acompanhando, estão participando, irmãos e amigos, que o Espírito Santo possa fazer brotar no coração de cada ouvinte da tua palavra, de cada participante desse culto e daqueles que ainda vão assistir depois que nós encerrarmos, que faça brotar a esperança, o amor, o desejo pela volta de Jesus Cristo, que sejam estimulados à pregação do Evangelho, ao serviço cristão. E assim, Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que ainda não te aceitaram, que ao ouvir esta palavra estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, por aqueles que estão doentes, meu Pai, que estão precisando de cura, de um milagre. O Senhor não quer curar somente o corpo físico, mas o Senhor quer curar a vida por inteiro, o Senhor quer dar salvação. Eu oro, Senhor meu Deus, por todos aqueles que estão solicitando oração, meu Deus, pedidos de oração no WhatsApp, aqui no culto, nos grupos, pessoas doentes, enfermas, sofrendo, atribuladas, precisando de um milagre, e nós clamamos, ó Pai das misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a tua mão poderosa, leva o bálsamo, leva a cura, leva alívio ao sofrimento dessas pessoas, desses irmãos, desses amigos que pediram oração, porque eles têm fé, porque eles acreditam, porque eles sabem que o Senhor tem o poder para curá-los, para abençoá-los e para ajudá-los a superar esta crise. Mas eu oro, meu Deus, para que o Senhor prepare a tua igreja, o teu povo, para o grande encontro com o Senhor. Que nós possamos viver esses últimos dias, Senhor, meu Deus, firmes, animados, não amedrontados, meu Deus, mas alertas, porque o Senhor tem nos alertado esta noite. Nós, sobre todas as famílias, sobre todos os irmãos e amigos, pedimos a cura, o milagre e a paz no coração de todos, e que todos, meu Deus, possam continuar firmes, não possam acreditar até o fim para serem recompensados. O Senhor, lá em Apocalipse, diz: quem são estes e de onde vieram? Esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Louvado seja o teu nome. Nós passaremos sim por grandes tribulações, mas a nossa vitória já está certa, e essa é a nossa alegria. Que a tua paz e o teu amor esteja no coração de todos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos hoje e sempre. Amém.